Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Boa noite, Carol. Boa noite, ouvintes e também espectadores do Ponto Final. Vera, presidente Lula parece que entrou realmente na articulação política, né? Hoje de manhã teve esse encontro aí com Arthur Lira, disse que quer se reunir com os líderes partidários. A gente ouviu agora há pouquinho a informação da Isis Tassiarini de que a reunião que poderia acontecer hoje foi adiada, enfim, não rolou, mas o Lula parece que calçou chuteiras e entrou em campo, né? Calçou as chuteiras, entrou em campo, mas está enfrentando dificuldade de um time que já estava em desvantagem no placar, Carol. Ele teve essa conversa hoje pela manhã com o presidente da Câmara, Arthur Lira, uma conversa fora da agenda, ouviu alguns conselhos, ouviu algumas recomendações do presidente da Câmara, alguns pedidos também. Isso deverá resultar em algumas mexidas pontuais no governo, notadamente nos ministérios que hoje estão com União Brasil, que é o partido mais instável na relação com o governo, porque tem 3 pastas, mas são 3 ministros que não representam exatamente o partido. E aí nisso também entra em campo um outro personagem que a gente sempre trata aqui no Viva Voz. O próprio União Brasil pode deixar o partido e até o Ministério do Turismo. Então, o Davi Alcolumbre não quer perder espaço e, para isso, ele está se aliando ao próprio Arthur Lira para que eles decidam de comum acordo quem deverão ser os novos ministros do União Brasil. Então, isso também está rolando nos bastidores. O Lula também se reuniu com o líder desse partido na Câmara, deputado Elmar Nascimento, que é cotado para ser, inclusive, o sucessor do Lira na presidência da Câmara. Então, são vários personagens com influência no Congresso, dos quais o Lula vai depender para consertar a sua articulação política e que ele começa a ouvir. Mas por que eu digo que é um início de entrada em campo dele com o time já em desvantagem? Porque essa reunião, por exemplo, que era para acontecer hoje com os líderes dos partidos e não aconteceu, demonstrou uma certa indisposição desses líderes de comparecerem para a conversa com o presidente. Então, tem partidos que estão resistindo até a conversar diretamente com o presidente da República. Então, isso também tem de ser organizado e algumas resistências têm de ser dirimidas antes desses líderes irem até o Lula. Então, é o caso do PP, que é o partido do próprio Lira, do Republicanos, que é um partido que o governo está tentando atrair para mais perto da sua órbita. Então, tem algumas arestas que têm de ser aparadas antes do Lula receber esses líderes. Ele está em campo, ele deverá permanecer mais próximo dessa articulação política, porque ele compreendeu que as dificuldades são estruturais e que elas podem ter consequências graves de agora em diante se não forem contornadas, mas isso ainda está em processo. Então a gente não sabe quantas serão as mudanças que ele terá de fazer na sua equipe, de que tamanho e de que profundidade. Por exemplo, terá de mexer no Palácio ou só mexer nesses ministérios dos partidos vai dar conta da tarefa? Por quê? Porque o Palácio está muito desgastado. O ministro Alexandre Padilha não é considerado hoje alguém que entrega os votos que o governo precisa ter, e o ministro da Casa Civil, esse conta com uma verdadeira oposição aberta, declarada de setores do Congresso. E ele ainda foi muito criticado ao longo do fim de semana todo, porque no final da semana passada ele fez uma declaração numa agenda no interior da Bahia, em que ele chamou Brasília de Ilha da Fantasia. Disse que lá é todo mundo desconectado da realidade, que ninguém tem de passar por uma favela para ir trabalhar no Senado ou na Câmara, e que a mudança da capital fez muito mal ao Brasil. Primeiro que ele não é cientista político, nem sociólogo, não dá para entender, porque no meio de um momento de dificuldades do governo se põe a teorizar sobre uma coisa que aconteceu lá na década de 60, né? Uma coisa despropositada e que só fez agravar o mal-estar que existe dos políticos em relação a ele. Então, tudo isso está na mesa, tudo isso está em jogo, e a relação desses ministros palacianos
com a cúpula do Congresso tende a melhorar bastante. Vera, a gente está falando aqui dos ministros do União Brasil, que são uma fonte de crise aí para o governo. Hoje, mais uma denúncia contra o Juscelino Filho, que diz que entrega o gabinete para o sogro despachar, sogro esse que não tem cargo público nenhum, mas recebe convidados, manda e desmanda lá no gabinete do ministro. Pois é, Carol, esse ministro aí, ele até hoje não disse a que veio, enfrentou logo lá no início uma denúncia de que estava usando diária e verba do seu gabinete, enfim, do ministério, para agendas particulares, inclusive como criador de cavalo, que ele é, e mesmo assim ele foi se segurando no cargo, por conta dessa expectativa eterna de que uma hora a União Brasil passasse a votar com o governo majoritariamente, coisa que não aconteceu. Acho que a gente perdeu o contato com a Vera. Vamos tentar retomar. Ela está falando aí sobre essas denúncias contra o ministro Juscelino Filho. Informação aí trazida hoje pelo jornal Estado de São Paulo, que o sogro dele estaria despachando no gabinete. Está me ouvindo, Vera? Sim, voltei, desculpa, tinha caído momentaneamente aqui a nossa conexão. Eu dizia que ele enfrentou essas denúncias na largada e mesmo assim se segurou, porque o governo tinha uma expectativa de que uma hora fosse engrenar essa relação e a União Brasil começasse a votar com ele governo. E vota eventualmente, mas vota quando Arthur Lira manda e não quando esses ministros pedem. Então, são ministros que não estão cumprindo a sua função primordial, que é de serem pontes com as bancadas, e ainda trazem esse desgaste contínuo de denúncias. Juscelino Filho é aquele típico deputado que sempre foi do baixo clero, que se alimentou de emendas do orçamento secreto, que viveu disso, viveu dessa relação paroquial com a sua base lá no Maranhão e agora levou esse modus operandi para dentro do Ministério. Essa denúncia é um típico caso disso. A família começa a entrar ali no dia a dia do Ministério para fazer negociação política com empresários. Então, é mais um desgaste. O Lula ficou bastante irritado, de acordo com pessoas próximas a ele, com essa denúncia nesse momento em que a relação com o partido está sendo reavaliada. E se tem um candidato a perder a vaga agora, é esse ministro. Ele está ali como aquele aluno que está em recuperação, já esgotou quase toda a recuperação, já foi para conselho de classe e pode ser que pegue uma bomba ali no final da avaliação. Então, ele é quem está na situação mais periclitante de todas, juntamente com a Daniela do Vaguinho, porque está em briga com a cúpula do partido, e o Davi Alcolumbre vai tentando preservar o Valdez Góes, que é do seu estado e que foi uma indicação pessoal dele, antes mesmo de ser do União Brasil, era lá de outro partido, PDT, e ele conseguiu colocar no ministério. E as medidas provisórias, hein, Vera? A gente tem uma semana curta aí com o feriadão, né? E tem MPs aí perto de caducar. O governo corre mais algum risco no Congresso? O Lira, para vender um pouquinho mais de dificuldade, decidiu que não ia ter sessão presencial essa semana, né, Carol? Então já sabemos que nessa semana não se votará nada. Amanhã tem a previsão de que seja apresentado o relatório da reforma tributária no grupo de trabalho e Lira está focando muito nessa pauta agora, chamou para si essa pauta e quer, olha só a inversão, né, da narrativa. Ele hoje foi até o Lula e disse que pediu ajuda para o Lula para aprovar a reforma tributária. Normalmente é o governo que tem que pedir ajuda para aprovar uma reforma que interessa assim. Então, ele pegou para ele a reforma tributária e quer que o governo ajude a aprovar. Então, está nesse ponto ali a coisa do quem manda em Brasília neste momento. Está querendo os louros, né? Obviamente, né? Porque o arcabouço fiscal ele ficou ressentido de ter sido escanteado, ficou como uma vitória do governo. Agora ele está dizendo, esse filho aqui é meu, né? Esse filho aqui é meu, vou registrar já antes. Então, amanhã, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é do partido do Arthur Lira, entrega o relatório da reforma. Então, a gente finalmente vai saber de que reforma tributária nós estamos falando,
porque tem várias propostas e elas diferem em muitas coisas. E as medidas provisórias, elas tiveram um avanço na semana passada, as duas mais importantes para o governo, porque elas foram aprovadas na comissão, nas respectivas comissões, mas elas têm de ser votadas no plenário da Câmara e do Senado, e a do Minha Casa Minha Vida caduca dia 14, portanto, semana que vem, e aí tem que correr com ela. E a do Mais Médicos, essa tem um pouquinho mais de tempo, até 1º de agosto. Mas a gente sabe que o Congresso vai entrar em recesso, então não dá para deixar para julho, tem que votar até o final do mês. Então, são duas MPs que têm de ser votadas até o fim do mês e o governo vai centrar os seus esforços nelas. Agora, o Lira tem um calcanhar de Aquiles, que é essa investigação da compra dos kits de robótica para escolas, envolvendo aliados dele em Alagoas. Ele, a princípio, disse que cada um respondia pelo seu CPF, que não tinha nada a ver com isso, mas hoje acabou tendo que demitir o seu ex-chefe de gabinete, que ocupava uma função ali de secretário na liderança do PP na Câmara, né? É isso, estava encostado lá na liderança do PP, ganhando um salário de 14.600, já foi seu chefe de gabinete, portanto já foi mais próximo a ele, mas ainda assim estava na liderança do seu partido, então tiraram de cena o Luciano Cavalcante, que é esse assessor e que está implicado nessa investigação da Polícia Federal, da Justiça Federal de Alagoas, sobre a compra de kits de robótica com um direcionamento para uma empresa que também é de aliados do presidente da Câmara. A empresa se chama Megalic e foi quem venceu uma concorrência para a contratação de kits de robótica, aparentemente com desvio de recursos desse contrato. Então, ele está tentando se esquivar, mas a gente sabe que ele ficou bastante incomodado com essa ação da PF sobre seus aliados. O ministro da Justiça esteve com ele para explicar que não teria sido nada direcionado para fustigá-lo, mas essa é sim uma outra questão que hoje causa atritos e embaraços nessa relação entre o Lira e o governo. Certamente o governo não vai fazer esforços para, enfim, prejudicar o Lira nessa. Ele não pode entrar nessa, não pode entrar num confronto direto com o presidente da Câmara nesse momento em que não tem maioria nas votações. Então a tendência é tentar manter as coisas aparteadas, mostrar que, olha, não foi feito nada direcionado para atingir o Arthur Lira e tentar deixar as coisas se dissociarem um pouco. Vamos ver se será possível com o avanço das investigações. Outra notícia importante de hoje é o lançamento do plano para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia, e que tem um plano de fundo político importante, né? Porque a ministra Marina Silva sofreu ali vários ataques, o ministério dela perdeu atribuições, e o Lula hoje, ao fazer o discurso, fez alguns afagos, um aceno ali à ministra, né? Muitos afagos, a própria realização da cerimônia com toda a pompa que teve era em si já um afago, uma espécie de desagravo à Marina, Carol, mas também a percepção por parte do Lula e do seu entorno político de que estava havendo um desgaste muito prematuro e profundo, tanto no exterior quanto com a base mais militante do PT e dos ambientalistas, etc., com esses embates envolvendo a Marina, a Sônia Guajajara, todos concentrados num curto espaço de tempo. Então, o lançamento do PPCDAN, né, que é o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, e que é uma das meninas dos olhos da vida da Marina Silva, o lançamento desse plano teve esse viés de, olha, a nossa proposta da campanha é a que está valendo. O presidente não diminuiu o seu compromisso com a pauta ambiental e ele vai fazer prevalecer aquilo que ele prometeu na campanha. Então, foi uma espécie de reconfirmação do compromisso do Lula com a agenda ambiental, que era algo que estava causando muito ruído nas últimas semanas. É duro o que foi anunciado hoje e deverá provocar reações duras também por parte das entidades ligadas ao agronegócio. Por quê? Porque o novo PPCDAN prevê um embargo imediato de metade das áreas desmatadas no Brasil. Então, quem tem uma propriedade que teve desmatamento ilegal terá já embargada
a sua atividade. Não pode mais haver qualquer atividade econômica nessas áreas atingidas por embargos. É uma medida muito dura, vai ter reclamação e vai ter reação, mas lembremos, o PPCDAN foi o grande responsável por diminuir os índices de desmatamento quando a Marina teve a sua primeira passagem pelo Ministério do Meio Ambiente. Ela pegou os índices em alta e ficaram em alta por um tempo e depois finalmente começaram a ceder com esse plano, que era já também bastante restritivo e que tinha muitas ações de controle e de ação do governo nos territórios, ali nos biomas. Então, é realmente um dos planos pelos quais ela tem maior apego, ela sempre falou disso nas suas próprias campanhas presidenciais, quando ela foi anunciar o apoio ao Lula, que ela levou lá um rol de medidas que ela considerava essenciais. O PPCDAN estava nas primeiras posições. Então, hoje ela estava rindo de orelha a orelha. Todas as imagens que a gente viu mostraram a Marina muito satisfeita. Ela convidou as pessoas para irem, fez um trabalho pessoal ali de convites ao longo do fim de semana. Então, era algo em que ela também punha muito peso, muita importância. Foi uma solenidade grande e é uma tentativa de relançamento do governo nessa área ambiental, para que não reste dúvida de que esse é um compromisso do Lula. Foi lançado também um selo verde, o selo Amazônia, a marca Amazônia. Então, na tentativa de impulsionar também o lado da economia verde, para que não pareça que o governo não quer fazer nada e quer manter a Amazônia intocada, é tentar extrair valor da floresta em pé, extrair valor da floresta com os seus ativos e fazer com que a economia da região gire sem que seja preciso desmatar ou explorar. Então, vai ter também a rastreabilidade dos produtos, tanto dos produtos da agropecuária quanto dos produtos minerais, para que não haja uma venda ou financiamento a produtos vindos de desmatamento ilegal, de extração ilegal de minério, de garimpo ilegal. Então, isso também é importante para o plano do Brasil de fechar, por exemplo, o acordo com a União Europeia, o acordo Mercosul-União Europeia, porque essa é uma exigência da União Europeia, que haja essa rastreabilidade, que haja esse selo. Então, um lançamento muito importante, aproveitando o Dia do Meio Ambiente, e uma tentativa do Lula de passar por cima dessas especulações de que a Marina estaria desgastada e que eles estariam em rota de colisão. E a agenda ambiental, de certa forma, acabou sendo contemplada também nessa repaginada aí do programa de incentivo ao carro popular, né, Vera? O ministro Fernando Haddad parece que venceu a queda de braço, conseguiu restringir esse incentivo e incluir ali também um apoio para a renovação da frota de ônibus e caminhões por veículos menos poluentes, né? Aí ele uniu uma coisa que era importante para ele com essa defesa aí de algo sustentável na questão da mobilidade, Carol. Mas o principal para ele era não deixar vicejar um incentivo que vai na contramão daquilo que ele está defendendo também em termos fiscais e tributários, né? Ele está retirando uma série de incentivos, porque isso é importante para que a arrecadação cresça e a receita cresça, e isso está dentro de todo o desenho do novo arcabouço fiscal, e o Lula estava insistindo muito no relançamento desse programa de carro popular. E aí o Haddad usou essa questão da contradição que tinha também na agenda ambiental para repaginar todo o programa e fazer com que ele ficasse mais justificável desse ponto de vista ambiental. Mas a lógica aí também era não dar um incentivo pontual para uma atividade, que era a indústria automobilística, porque isso ia automaticamente ensejar lobbies de toda a natureza, de todos os setores da economia, por incentivos parecidos, e aí ia para as cucuias o plano dele de recuperação de receitas tributárias. Então, ele uniu as duas coisas e, de novo, ele prevaleceu. Ele está num momento bom ali de alta e de ganhar as brigas que ele compra, mas aí ele vai começar a ser logo cobrado a entregar, né? A entregar o resultado que o Lula quer ver disso. Qual é? A queda dos juros. Não é algo que ele possa entregar sozinho,
mas ele está ali num processo de convencimento de que são essas medidas que vão fazer o Banco Central ter um olhar melhor para essa questão dos juros. Falando em agenda ambiental, Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, o homem da boiada, desistiu de disputar a Prefeitura de São Paulo, Vera. Desistiu, jogou a toalha, passaram a boiada em cima dele, o Valdemar, no caso, Valdemar Costa Neto. Isso já era uma bola bastante cantada do meu ponto de vista, Carol. Todo mundo que você conversa e que tem alguma ascendência sobre a questão aqui da sucessão paulistana no ano que vem, não via espaço para duas candidaturas de direita. E o prefeito Ricardo Nunes costurou bem a presença dos partidos na prefeitura. Então, o PL está contemplado na prefeitura, o PSD do Gilberto Kassab está contemplado na prefeitura, o PP do Arthur Lira está contemplado na prefeitura. Por exemplo, há algumas semanas, um dos principais opositores do Lula, que é o senador Ciro Nogueira, que é presidente do PP, disse lá no Roda Viva com todas as letras que não iriam com o Salles. E ele é um defensor ardoroso do Bolsonaro, disse ser mais apaixonado pelo Bolsonaro do que a Michele, etc., e os filhos do Bolsonaro. E ainda assim ele disse, não tem Ricardo Salles. Então, todo mundo já estava avisando que não iria embarcar nessa candidatura dele. E o próprio Valdemar Costa Neto não tinha interesse nessa candidatura. E hoje ele deu uma declaração que não tinha espaço para alguém de extrema direita em São Paulo. O próprio presidente do partido ao qual Ricardo Salles está filiado o classificou como alguém de extrema direita. Então, essa candidatura saiu de cena, a não ser que ele consiga uma outra legenda para lançá-lo, algo que também é muito difícil, porque se hoje o partido que está mais à direita no espectro político, que é o PL, não quer a sua candidatura, ele poderia ir para onde? Ele já foi do Partido Novo e saiu de lá brigado. Tudo bem que agora o João Amoedo, que era o seu desafeto, praticamente saiu do Novo, está afastado da política, mas ainda assim não vejo espaço para uma candidatura pelo Partido Novo, com pouco dinheiro de fundo partidário, etc. O Republicanos também está no projeto do Ricardo Nunes, então não vejo muito espaço para o lançamento dessa candidatura por uma outra legenda. Por hora, então, venceu um embate o outro Ricardo Nunes, prefeito da cidade, que deverá ser o candidato único da direita. E aí a gente vai ver a esquerda, como é que vai ficar. O PT prometeu apoio ao Guilherme Boulos, mas tem alas do PT que querem rever esse acordo, e tem uma candidatura da centro-esquerda também, que é a candidatura da deputada Tabata Amaral. Então, a esquerda pode se dividir, a não ser que haja também lá um movimento de concentração de candidaturas, mas até aqui a Tabata está muito ativa na pré-campanha dela. Qual a música, Vera? Música Vamos de Dia do Meio Ambiente, a música da Leila Pinheiro, ficou famosa lá no Festival dos Festivais, que foi uma tentativa de resgatar os festivais nos anos 80, acho que ela chegou entre as finalistas ali, então vamos de Leila Pinheiro, Verde. Pergunta por mim, já deve saber do riso no fim de tanto sofrer. Vera, obrigada, viu? Boa noite pra você. Até amanhã. Ótimo jornal pra você, Carol. Até amanhã.